Oi, gente! Oi, turma 101, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós iremos realizar a correção dos exercícios diversos número 1, referente aos conteúdos vistos no capítulo 1. Como a gente já sabe, o capítulo 1 ele tem como tema formação da Terra, e o nosso objetivo, ao corrigir esses exercícios, é sanar possíveis dúvidas que possam ter aparecido quando vocês realizaram essa atividade. Além disso, nós também estamos aqui hoje para treinar respostas completas e respostas eficientes. Vamos nessa? Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Opa, passei demais. Ó, questão número 1. Qual o formato da Terra? A Terra é um geóide, ou seja, uma esfera levemente achatada nos polos. Questão número 2. Por que o calor interno chega com facilidade até a superfície? O calor interno propaga-se com facilidade até a superfície, pois a crosta é pouco espessa e fragmentada em vastas placas rochosas em movimento. Percebam, pessoal, que as respostas completas que a gente está dando aqui, né, na nossa correção, a gente não precisa nem ler a pergunta para saber do que se trata. É isso que eu chamo de uma resposta completa e eficiente, e é assim que eu quero que vocês respondam todos os deveres que a gente vai ter ao longo do ano, tá bem? Questão número 3. Quais as 3 camadas que constituem a Terra? O planeta é constituído basicamente por 3 camadas: crosta, manto e núcleo. Questão número 4. Como as 3 camadas que constituem a Terra são separadas? Nós vamos ter a descontinuidade de Mohokovich, certo? Separando a crosta e o manto, e também vamos ter a descontinuidade de Gutenberg, que separa o manto do núcleo. Questão número 5. O que é a crosta terrestre? A crosta é a camada superficial sólida que envolve a Terra. Tá? Gente, todas essas perguntas de definição, como, por exemplo, o que é a crosta, o que é o magma, o que é o manto, são perguntas muito fundamentais que a gente tenha muito clara na nossa cabeça, certo? Ter o domínio desses conceitos base são fundamentais para a gente poder entender e desenvolver, né, os nossos conhecimentos ao longo, né, do capítulo, tá bem? Questão número 6. Como a crosta terrestre é dividida? A crosta terrestre é dividida em 2 camadas, a crosta continental e a crosta oceânica. Questão número 7. Qual é a profundidade média da crosta terrestre? A profundidade média da crosta terrestre é de 30 quilômetros. Questão número 8. Por que a crosta oceânica é mais densa que a crosta continental? A crosta oceânica ela é mais densa do que a crosta continental, pois possui mais ferro em sua composição. Ou seja, devido à composição química, né, diferenciada, nós também vamos ter essa diferença na densidade. Beleza? Questão número 9. O que é o manto terrestre? Aí, ó, mais um exemplo dessas questões chaves que eu falei que são fundamentais. Então, ó, atenção. O manto terrestre é a camada viscosa logo abaixo da crosta. Questão número 10. O que é o magma? O manto terrestre também pode ser chamado de magma, formado por vários tipos de rocha que, devido às altas temperaturas, né, às elevadas temperaturas, estão em estado que mistura materiais fundidos e sólidos. Questão número 11. Como o manto terrestre é dividido? O manto terrestre é dividido em 2 camadas, o manto superior e o manto inferior. Questão número 12. Quais as consequências da pressão exercida pelo movimento do magma? O magma em movimento exerce a pressão que origina terremotos e vulcanismos. Questão número 13. O que é o núcleo terrestre? O núcleo terrestre é a parte central do nosso planeta. Tá? Questão número 14. Quais as partes em que se divide o núcleo terrestre? O núcleo terrestre ele possui 2 partes, o núcleo interno e o núcleo externo. Questão número 15.
Como o material do interior da Terra chega à superfície? O material do interior da Terra chega à superfície através de erupções vulcânicas e fendas oceânicas. Vamos para o nosso segundo bloco de questões. Questão 16. O que é o sismógrafo? O sismógrafo é um aparelho que capta as propagações sísmicas que ocorrem nas camadas inferiores da Terra e mede a intensidade dos terremotos. Questão 17. O que são as placas tectônicas? Mais uma questãozinha boa e é um assunto que costuma gerar dúvidas, né? Dúvidas e curiosidades. Então, vamos nos atentar, tá? As placas tectônicas, elas são porções da crosta terrestre. Questão número 18. Quais as consequências da flutuação das placas tectônicas sobre o magma? As placas rochosas, né, as placas tectônicas, elas flutuam e movimentam-se sobre o magma, ocasionando intensa atividade geológica, resultando em terremotos, tsunamis e vulcões, certo? Questão 19. Onde ocorreu o tsunami que matou mais de 230 mil pessoas? Em 2004, no Oceano Índico, um terremoto de grandes proporções provocou um tsunami que matou mais de 230 mil pessoas. Ou seja, um tsunami que gerou, né, um evento natural que gerou uma catástrofe. Questão número 20. O que se acredita sobre a formação do Oceano Atlântico? Acredita-se que o Oceano Atlântico teria se formado pelo movimento que separou as placas tectônicas sul-americana e africana. É importante uma questão dessa, galera, para a gente conseguir, né, dimensionar o quão importante é a gente entender a movimentação das placas tectônicas para a gente entender a formação do nosso planeta, entender o modelado do nosso relevo, né, como que isso acontece. As placas tectônicas e a sua movimentação têm um papel fundamental para a gente poder entender essa dinâmica, certo? Questão 21. O que é a astenosfera? A astenosfera é a camada frágil da parte superior do manto terrestre, muito plástica e localizada logo abaixo da camada rochosa rígida, ou que a gente também pode chamar de litosfera. Questão número 22. Quais são as características das fossas oceânicas? Atenção, galera, aqui nessa questão, percebam que o nosso enunciado, né, ele está no plural. Então, nós temos que dar mais de uma característica para a nossa resposta estar completa, estar eficiente, aquilo tudo que a gente já conversou na aula de hoje. Então, a nossa resposta para essa questão vai ficar assim. As fossas oceânicas são as regiões mais profundas dos oceanos. Nessas regiões, há ausência total de luz e uma pressão insuportável para a maioria dos seres vivos, além de temperaturas muito baixas. Questão número 23. Como as cadeias de montanhas são formadas a partir do choque entre duas placas tectônicas? Ou seja, se estamos falando do choque entre placas, nós estamos falando de movimento convergente, né? Então, ó, quando ocorre a baixa densidade dos elementos das placas continentais, impede que uma placa mergulhe sobre a outra. Após a colisão, as placas ficam uma sobre a outra, formando assim cadeias de montanhas que nós também podemos falar, né? Podemos chamar de cordilheiras. Questão número 24. Como foram formadas as montanhas do Himalaia? O choque da placa euroasiática com a indiana deu origem às montanhas do Himalaia. Questão número 25. Escreva resumidamente o que você sabe sobre a placa tectônica do Pacífico. Aqui, galera, nessa questão 25, é importante que a gente destaque, né, que quando pede para a gente escrever resumidamente, a gente espera que vocês coloquem os seus conhecimentos em prática e coloquem tudo que vocês sabem mesmo sobre essa placa tectônica, certo? A placa tectônica do Pacífico é a maior das placas oceânicas. Tem cerca ali, né, de 70 milhões de quilômetros quadrados e ocupa quase todo o Oceano Pacífico.
Ao encontrar com a placa das Filipinas, ela afunda em uma região conhecida como Fossa das Marianas, onde o oceano atinge a profundidade ali de cerca de 11.034 metros. A borda norte forma também uma zona de convergência com a placa da América do Norte. Questão número 26. O que está acontecendo com a dimensão da placa tectônica de Nazca? A placa tectônica de Nazca, a cada ano, diminui cerca de 10 centímetros, em decorrência de choques com a placa sul-americana. Questão número 27. Por que o Brasil sente poucos efeitos de terremotos e vulcões? Questão também fundamental, tá, galera? Atenção! O Brasil, ele sente poucos efeitos de terremotos e vulcões porque ele está localizado na área central de uma placa tectônica, né? Ele está distante das áreas de encontro de placas. Por isso, a gente sente pouco esses efeitos de terremotos e vulcões. Questão número 28. O que é a falha de San Andreas, ou San Andrés? É uma falha geológica localizada na Califórnia, famosa pelos fortes terremotos. Tão famosa que tem até filme, né, com The Rock. Se quiserem ver, né, bastante ilustrativo, vamos dizer assim. Questão número 29. Por que, a cada ano, a placa tectônica da África se afasta da placa tectônica da América do Sul? Porque no meio do Oceano Atlântico tem uma falha submersa que permite o magma do manto inferior vazar, fazendo com que esse bloco se afaste cerca de 3 centímetros a cada ano da placa sul-americana. E para a gente poder finalizar esse bloco de questões, na questão número 30, pergunta para a gente onde se concentra quase a metade dos vulcões ativos do planeta. Na placa tectônica das Filipinas se concentra quase a metade dos vulcões ativos do planeta. Por último, gente, nós temos uma questão 31, que é do vestibular da UFPR, na qual nós devemos identificar na figura as camadas da Terra e apontar a sequência correta dessas camadas. É uma questão bastante simples, inclusive, tá? Só que ela tem uma pegadinha. Qual é a pegadinha dessa questão? Se vocês perceberem, a numeração ela não está disposta numa sequência. Se a gente falar da parte mais externa para a parte mais interna, nós vamos ver que a numeração está 4, 2, 3, 1. Para quem tivesse ali mais distraído, poderia dar um mole e errar essa questão. Mas não é o nosso caso. Além disso, nós temos que nos atentar a essa diferença da cor das camadas, né? Estão todas em tons de cinza, mas nós vamos ter diferença entre essas tonalidades. Dessa maneira, nós podemos perceber que a alternativa correta, que vai responder a questão, é a alternativa D, que aponta o número 1 como sendo o núcleo interno, né, essa parte mais central do nosso planeta, o número 2, o manto, o número 3, o núcleo externo, e o número 4, a crosta. Tá bom, galera? Deixa eu abrir aqui para a gente poder falar. Para a gente poder, né, concluir os nossos estudos do capítulo 1, nós vamos realizar o resumo do capítulo 1, tá bom? Caprichem na atividade. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!